Bom, boa tarde a todos. Acho que estava acompanhando aqui um pouco das apresentações e achei bem oportuno a nossa forma de se apresentar, que é uma forma um pouco diferente. Ah, então, primeiro eu queria me apresentar. Então, eu sou Edmar Mendoza, ah, sou da Copastura, uma empresa familiar. Tenho 36 anos, tenho 2 filhos, sou casado com a Carolina, meus filhos Luiz Antônio e Maria Eugênia, de 3 e 5 anos. E muito do que eu vou falar aqui tem a ver com essa história, né, desses últimos 5 anos. Muito, muito dessa mudança que a gente vem fazendo na empresa, ela tem a ver com a minha família e como eu vejo o mundo e o que a gente pode fazer com a empresa. Quem é que conhece a Copastura? Só para entender. Fora o pessoal da Copastura, né? Nosso time ali. Legal. Então, a Copastura tem 50 anos de mercado só. Acabamos de fazer 50 anos em março. A gente está presente aí em vários estados ao redor do Brasil, praticamente no Brasil inteiro. Nosso principal negócio hoje é o que a gente chama de B2B para o cliente final. A gente atende empresas, mas uma boa parte dele também acaba sendo o B2C para consumidor final. A gente tem hoje, ali está mais de 1.000 colaboradores, mas a gente está com 1.100 colaboradores ao redor do Brasil. Escritórios físicos mesmo maiores são São Paulo e Rio. Temos aí mais de 750 clientes. Aqui a gente fala de conglomerados de empresas. E o ano passado a gente vendeu aí perto de 2 bilhões de reais. Então a gente está aí entre um dos principais grupos, né, que não vendem para outras agências de viagem. Então, depois a gente pode entrar um pouco nisso, se quem não conhece um pouco desse mercado específico de como funciona. A gente não é operadora, não é consolidadora, a gente tem uma operação direta entre nossos clientes e os fornecedores. Aqui a gente está numa missão importante aqui, que é a nossa expansão Latinoamérica, baseado principalmente nas operações dos nossos clientes. A gente tem uma parceria global que é a ATPI, que está presente em mais de 100 países. E temos aqui esse desafio de expandir pela América Latina. Aí nos próximos meses já estamos presentes aí, Argentina, Chile, México, Colômbia, Uruguai. E muitos clientes aí implantando, clientes nossos, expandindo para esses países. É um desafio interessante que a gente vem passando. Aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre as nossas certificações, aí vocês vão entender o porquê toda essa introdução. Então somos aqui, a gente tem muitos selos, muita coisa importante aqui, mas mais do que isso eu gosto de começar talvez pelo fim, que o ano passado a gente virou uma empresa B, uma B Corporation. No mundo tem 5.000 empresas B. O que é empresa B? Alguém sabe? Fora nosso time ali, alguém sabe o que é empresa B? Não? Quem sabe levantar a mão? Não, tá bom. Então, empresa B é uma nova forma de se fazer negócio, uma nova forma de tocar as empresas, vamos dizer assim. Em 2008, lá atrás, quando teve a crise nos Estados Unidos, a crise bancária, a crise das hipotecas, as empresas, os CEOs, enfim, os C-levels, basicamente eles tinham o seguinte conceito: eu vou buscar o lucro e todo o resto vai acontecer naturalmente. E a partir disso, veio a grande crise financeira, e aí vimos que não era bem assim. Tiveram algumas empresas, principalmente o fundador do Whole Foods, que criou um movimento do capitalismo consciente, que era um movimento ainda pequeno, e que a gente é mantenedor no Brasil, né, com muito orgulho, ali a gente faz parte, que é essa nova forma de se fazer negócio, que é o quê? Eu preciso do lucro para sobreviver, como eu preciso respirar para sobreviver, não posso parar de respirar, mas esse não é o objetivo final. O objetivo final é, no nosso caso, impactar o mercado da melhor forma possível, impactar as pessoas e trazer isso para a nossa cultura. E aí a empresa B ela é a única certificação, quando a gente fala de ESG, que ela engloba todos os pilares de ESG, e tem essa questão da direção. Na verdade, a gente fala que a empresa B é uma direção. A direção é fazer um mundo melhor, impactar as pessoas positivamente, e aí a gente entra aqui em diminuir a desigualdade, diversidade e inclusão, várias ações que a gente vem fazendo.
Tem outros prêmios aqui que a gente tem, que é importante, né, saber. A gente, aí pelo terceiro ano consecutivo, pelo segundo ano consecutivo em primeiro lugar como a melhor agência corporativa pelo Panrotas, onde os fornecedores nos avaliam. Melhor agência corporativa pelo Embrasc. Embrasc é uma associação de compradores de suprimentos, então as empresas fazem parte dessa associação e esses compradores avaliam, ou seja, nossos clientes, basicamente. E aqui eu coloquei um selo importante aqui, que eu não gosto muito do nome, né? Enfim, mas que é do Panrotas, que é, pelo segundo ano aí, eu como dentro da lista dos poderosos do turismo, mas a gente ressignificou esse nome, porque não é um nome tão interessante quando você simplesmente fala ele, mas é um significado de que a gente pode impactar e está dentre as pessoas que podem impactar mais através do mercado do turismo. Então, a partir dessa ressignificação desse nome, tenho muito orgulho de colocar isso aqui também para vocês. Dentre outros selos de melhores empresas para se trabalhar, aqui associado à Câmara, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. E algo importante também de falar que meu objetivo aqui é inspirar todos vocês, de alguma forma tocar vocês e replicar as nossas práticas que a gente tem lá dentro da Copa Astur. Aqui eu trouxe um videozinho que é o nosso manifesto, que eu acho que fala muito da gente e vai fazer sentido com a introdução que eu coloquei aqui. Então, Estamos construindo a empresa que irá acabar com a nossa. Criamos nossa melhor versão por acreditarmos que com valores conscientes e um propósito maior, vamos impactar positivamente o mercado do turismo e a vida das pessoas. Influenciamos a transformação pelo exemplo. Acreditamos na cultura do amor e na forma mais genuína de humanização nas empresas. Somos uma família diversa e inclusiva, que cuida de todos com muito respeito e responsabilidade. Prezamos pelo bem-estar dos nossos colaboradores, pois a nossa equipe é nosso maior orgulho. Eles nos inspiram diariamente na busca incansável pelo encantamento e satisfação dos nossos clientes. Conectamos pessoas com o mundo para gerar negócios e realizar sonhos. Defendemos a transparência como base da confiança. Temos certeza que o sucesso está diretamente associado ao trabalho em equipe. Desenvolvido com muita autonomia, profissionalismo e comprometimento. Incentivamos o aprendizado contínuo. Valorizamos a criatividade, a inovação e a evolução profissional e pessoal de cada colaborador. Nossa conexão com a sociedade é baseada em ações de sustentabilidade, colaborando para minimizar os impactos negativos no mundo. A ética, a empatia e a compaixão nos unem e nos deixam cada dia mais fortes. É através de uma nova cultura, inspirados pelo bem-estar coletivo, que estamos construindo uma nova empresa. Por aqui, escolhemos ser e fazer diferente todos os dias. Somos a Copa Astur. Sempre juntos, para voarmos cada vez mais longe. Então, voando cada vez mais longe, eu trouxe aqui algumas ideias, algumas práticas nossas, para compartilhar com vocês coisas que a gente faz ou que a gente vê, a nossa visão de mercado, como que a gente consegue implementar isso amanhã, né? Talvez não exatamente amanhã, mas com uma ideia de como fazer, por onde começar. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu fiz, talvez vou trazer um exemplo meu aqui, para entender exatamente o que era diversidade e inclusão do ponto de vista de quem eu sou, do ponto privilegiado de onde eu estou, de onde eu nasci. Nasci no turismo, uma empresa que vem
que vem crescendo, praticamente vivi minha vida toda dentro do turismo. E eu tive alguns mentores ao longo dessa carreira, um deles há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e eu falava aquela frase que a gente escuta muito, que é o seguinte: eu tenho amigos gays, então eu sei o que é isso, né? E eu falei essa frase, hoje eu não tenho muita... é uma frase infeliz para mim, né, de repetir. E aí esse mentor, ele falou para mim o seguinte: você está tão em busca, né, de como funciona, por que você não vai conversar com essas pessoas? E também eu tinha pensado no seguinte, talvez muita gente aqui pensa ou pensou e não deveria pensar. Talvez, por que existem tantos pilares de diversidade? Por que isso está ficando tão forte? Será que, e aí na minha cabeça, né, será que esses pilares não acolhem mais essas pessoas, né, dentro desses pilares? E por isso isso vem crescendo, né, no nosso mundo? E, obviamente, ele falou que não era isso. Falou, vai lá conversar com algumas pessoas. E eu, dentro da Copastura, a gente já vinha com essa questão de diversidade e inclusão de uma forma ainda menor, mas eu fui conversar com 2 ou 3 pessoas, pessoas gays, trans, negros, basicamente um em cada desses pilares, e eu perguntei: se você fosse branco, estivesse no meu lugar, a sua vida seria mais fácil? Todos falaram, claro. Eu tive diversas dificuldades. Aí a gente entrou em vários assuntos sobre quais dificuldades foram essas. E aí eu perguntei, você, né, voltaria atrás nessas dificuldades que você teve? Você passaria por isso de novo? Você passaria de uma forma diferente? E aí que eu percebi que poderia ser uma forma diferente de passar por isso. E a gente vem aí impactando o mercado e nosso time de dentro para fora, fazendo diversas ações que eu vou contar algumas aqui para vocês, que a gente tem muito orgulho de fazer. E hoje a gente tem um nível de consciência talvez um pouco maior, não onde a gente deve estar, mas um pouco maior para se destacar e talvez estar aqui falando para vocês algo que eu aprendi nos últimos anos. Então aqui só uma frase da McKinsey em 2020: empresas que adotam a diversidade podem se fortalecer após a crise atual. Eu li essa frase quando a gente colocou na apresentação, e me veio na cabeça algo importante, né? Que é esses cortes que a gente teve em empresas ao longo dos últimos meses. Eles basicamente, eu não sei se vocês já viram, mas com certeza vão sair estudos mais aprofundados disso, mas eles foram feitos de uma forma onde diminuiu a diversidade. Por quê? Aí é a minha opinião. A gente, como empresa, a gente tem um papel de acelerar, né, no tempo o que as pessoas que estão nos pilares de diversidade e inclusão perderam nos últimos 50 anos, 100 anos, 500 anos, enfim, quanto for. Mas, na hora que as empresas começaram a fazer os cortes, eles olharam o quê? Qual a performance dessas pessoas? Qual o nível X de graduação? Coisas que você não pode olhar quando você contrata, mas a gente ainda não trouxe esse assunto para olhar quando você demite, né? Então, acho que é um assunto um pouco controverso, mas eu queria deixar esse pensamento quando eu olho para essa frase. E eu tenho certeza dessa frase aqui, porque a gente saiu de início de pandemia 320 colaboradores, a gente está com 1.100, a gente vem crescendo exponencialmente, muito por a gente acreditar que a gente pode fazer uma empresa muito melhor e, enfim, toda a questão de ter ideias diferentes, inovadoras, e ter contato humanizado com todo o público interno e externo. Aqui a gente tem nossas metas que a gente colocou lá atrás, que é basicamente ser o que a sociedade brasileira é, né, o reflexo da sociedade brasileira. Teoricamente é simples de entender, então a gente tem que ter 5% de PCDs, a gente tem que ter 10% de pessoas 50 a mais, a gente tem que ter 40% de mulheres na liderança. Aqui é um ponto também importante, que eu sempre falava, a gente tem mais mulher do que homem, mas aí me perguntaram, e na liderança? Um tempo atrás. Na liderança a gente não tinha.
Daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que está hoje. E pessoas negras, né, na empresa no geral 50%, na alta liderança 20%. Essas são as nossas metas anteriores com base no nosso censo. E aí eu já trago aqui alguns cases que a gente tem. Hoje a gente tem 80% das pessoas da empresa, então a gente está falando aí de 800 e tantas pessoas, dentro dos pilares, né, de diversidade. Então, isso, quando eu olhei esse número, eu achei incrível, né? Mas quando você anda pela empresa, quando você fala, é algo que a gente vê acontecer e que dá muito orgulho para nós, né, a gente já ter atingido esse número. 35% das pessoas negras, depois eu vou falar um pouco mais aqui de alguns trabalhos que a gente faz nesse pilar. A gente já tem mais de 50% de mulheres na liderança, o que é um grande feito para nós. E uma parceria que a gente tem com a agência afrocentrada para fazer o turismo afro. E aí vem talvez tudo que muita gente aqui já sabe das dificuldades que tem, né, no turismo afro com relação ao preconceito e das necessidades e das dificuldades ou não estruturas do nosso país com relação à história, né, que a gente tem, muito importante, né, dos negros. E aí eu vou contar também que a gente fez um outro negócio aqui na frente. Bom, a gente fez aqui também a adesão ao Fórum de Empresas de Direitos LGBT e mais. E isso é importante, a gente tem algumas reuniões lá e alguns compromissos que a gente, enfim, já vem fazendo. Para nós, quando a gente olha os compromissos, eles são relativamente simples, mas nossa ideia é inspirar a outras empresas que estão ainda num nível muito diferente do nosso. Aqui um pouco do que a gente faz de treinamento de liderança. Então a gente acredita muito que a gente só vai conseguir ter um nível de consciência na liderança maior se a nossa liderança tiver o contato, vou usar aqui a palavra efetivo, com a realidade que a gente tem no Brasil e no mundo. Então, eu falo por mim, né, e aí ali embaixo, a instituição que a gente apoia, do Favela Inc., então eu já fui fazer um turismo na comunidade do Rio, no Rio de Janeiro, né, dormi na casa de uma família negra, entendi todos os desafios, desde o tráfico até os desafios dos gaps, vamos dizer, que a gente tem que suprir ali como sociedade. Favela Inc., que é uma instituição que a gente apoia, que eu tenho muito orgulho, e é interessante, porque alguém conhece Favela Inc., fora o nosso pessoal aqui também? Não? Zero. Tá. Então é muito interessante, é uma aceleradora de ONGs, ela fica no Vidigal, no Rio de Janeiro, é feita pelo Adam, ele é um americano que se mudou para lá há 8 anos atrás, e ele basicamente cuidou da minha jornada quando eu estava fazendo essa jornada de dormir lá e entender um pouco mais como era a comunidade, os projetos e tudo mais. E obviamente não faz sentido nenhum. Eu adoro ele, a gente fala muito, a gente apoia muito, mas não faz sentido nenhum um americano ter que vir aqui no Brasil explicar para mim como é que é a favela do Rio de Janeiro, né? Então, enfim, mas eu acho que a gente tem bastante coisa a aprender. A gente ganhou um prêmio, na verdade, como diversidade em prática na categoria de comunicação inclusiva, perto de outras grandes empresas, com um documentário que a gente fez. Então a gente fez uma caminhada da consciência negra em São Paulo e no Rio de Janeiro. A partir disso a gente criou um documentário e aí ele explicava, eu fiz a caminhada também, não conhecia nada disso, a partir lá da Liberdade, toda a história que tinha, a gente andando pelo centro, entendendo toda a história, né, dos negros. E aí eu fiz em São Paulo, não fiz a caminhada com o pessoal do Rio, mas eu fiz em outro momento no Rio também. E tem muita coisa a aprender, assim, são coisas... eu já viajei mundo afora, mas a gente tem muita coisa no Brasil que a gente pode trazer e impactar positivamente e aprender sobre a nossa cultura. Aqui eu queria trazer um benefício que a gente criou, e é um benefício interessante, é um dos exemplos que a gente tem de benefício, que é o Prazer Eu. Então a gente basicamente paga o custo da transição de nome, né, para as pessoas trans. E eu estava conversando com a Júlia hoje, que é nossa
líder de diversidade e inclusão. E a gente fez agora o primeiro apoio. E aí eu vinha pensando a mesma coisa que ela me falou hoje mais cedo, que na verdade, não é o custo disso. Na verdade, é o medo das pessoas que são trans, do que pode acontecer quando ela for lá no cartório, quando ela tiver que falar com um advogado. Então, foi muito legal essa ação simples, sim, em termos de custo financeiro, muito barato, e o impacto, a gente fala muito do impacto nas pessoas, ele é gigante, né? Porque, na verdade, a gente dá uma aceleração ali na vida daquela pessoa. Uma outra que não está aqui, que eu acho interessante, toda a área nossa que vai contratar alguma pessoa diversa ou inclusiva, a gente normalmente pede para ela contratar mais de uma pessoa naquele pilar de diversidade. E isso aconteceu da primeira vez na área de marketing. Foi interessante, vou falar bem rápido. A gente abriu uma área diversidade e inclusão, tinha uma área trans, e aí vieram 2 candidatos muito bons. A head da área chegou para mim e falou: olha, eu tenho 2 candidatos, um é assim, outro é assim, eu não sei o que fazer, não sei qual eu vou escolher. E a gente falou: vamos escolher os 2. E foi muito por uma questão de, vamos tentar acelerar isso. E foi, acho que, a melhor coisa que a gente fez, porque, ter pessoas diversas no marketing faz todo sentido, porque a gente não precisa explicar para ninguém, né, como fazer o certo, as pessoas já sabem, e aí, no meu caso, ajudava demais. E o outro, que um apoiou o outro o tempo inteiro. Enfim, são pessoas, nesse caso, são pessoas reais, que estão lá com a gente ainda no marketing já há mais de um ano, e fizeram ações incríveis que a gente realmente não pensava que elas iam acontecer daquele jeito. Então, ideias totalmente diferentes do que a gente tinha. Então, enfim, a gente tem muito orgulho também de contar sobre essa história, tirando ainda todo o aprendizado que eu particularmente tenho com essas 2 pessoas, das histórias, então coisas que eu não sabia, do tipo o tempo de vida das pessoas trans. Para mim era um negócio muito longe, né? Pessoas que tentaram suicídio ao longo dessa jornada, me impactou demais, e aí faz cada vez mais a gente ter vamos dizer, mais força e mais dedicação na questão de diversidade e inclusão. Esse aqui é o documentário que a gente ganhou vários prêmios, né, com esse documentário. Tem um QR Code aqui, depois a gente pode passar para vocês, ou quem quiser sair da frente. Pode pegar o QR Code, documentário rápido, mas que conta um pouquinho da história, né, de como funciona o afroturismo e um pouco da nossa história, de como a gente apoia isso no nosso meio, que não é algo tão simples e trivial de se fazer. Bom, o nosso propósito aqui, eu falei um pouco dele, acho que está meio claro, né, que é transformar as pessoas através do nosso negócio e assim influenciar todo o mercado a ser um lugar melhor para as pessoas trabalharem. E aí o meu nome ali, eu sempre falo do lugar de privilégio, de novo, de que eu uso a Copastur como um laboratório. Eu tenho o privilégio de ter uma empresa de quase 1.100 colaboradores, sempre testando coisa nova. A gente erra bastante, né? Inclusive nas falas, às vezes, posso ter errado alguma coisa aqui, mas a gente acredita que errando rápido, a gente sempre vai fazer algo melhor. Espero ter inspirado vocês em alguma coisa e ter contribuído para o evento aqui. Muito obrigado.